Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo neste canal. Este, no caso, é o terceiro vídeo, né? Acredito que, assim, por enquanto, o último, se tratando desse assunto, desse tema. E porque a gente já vem falando desse assunto já no meu terceiro vídeo. E nesse vídeo vamos abordar, né? Vamos tentar esclarecer pela graça de Deus esse assunto muito sugestivo e desde já eu peço que você continue com a gente, assista o vídeo até o final. No final tem algo muito interessante, né, para passar para vocês, algo chave, né, que é para poder compreender sobre esse assunto. Para você que não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, eu vou deixar, no caso, ou a indicaçãozinha aqui em cima, né? Ou então na descrição do vídeo, para você poder estar assistindo o primeiro e o segundo e assim estar compreendendo melhor sobre esse assunto que a gente vai se tratar hoje. A Bíblia, queridos amigos, ela fala claramente a respeito desse assunto e deixa bem transparente. Apenas alguns que colocam pré-pensamentos na sua cabeça, né, em relação a este assunto de imortalidade da alma, é que encontra enganchos, no caso, né, pretextos para poder firmar a sua linha de raciocínio, a sua linha de pensamento. E no vídeo de hoje, a gente vai, em 3 passos, a gente vai compreender o porquê que Deus, melhor dizendo, o porquê que a Bíblia ela não ensina de forma nenhuma imortalidade da alma. E no primeiro passo que nos levará a compreender isso e ter certeza através aqui da palavra de Deus é o fato de que só existe um imortal. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16. Diz assim: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Nota-se, queridos amigos, que a palavra de Deus teve até um questionário agora. Estava lendo, né? Vendo aqui no YouTube, um rapaz questionando, eu não vou divulgar o nome do canal dele, que ele estava dizendo que a Bíblia ela é palavras de seres humanos. De fato, ela foi seres humanos que escreveu, mas se percebe pela questão de uma exegese de um texto, de uma análise do contextual e histórica, que ela só existe possibilidade dela ter sido inspirada por alguém fora do espaço e do tempo. Porque é fantástica, ela se completa, ela se emenda, ela se encaixa e ela dá as respostas tanto científicas, né, quanto simples. Ela existe resposta para tudo, tanto lições científicas quanto lições assuntos científicos, assuntos simples. E aqui nessa carta está falando que Deus ele é eterno. E existiu um médico, né, muito conceituado, chamado Sigmund Freud, né? Ele era um neurologista, mexia com cabeça, né? E ele é especialista em questão de cabeça. E ele tinha um teorema que ele é muito interessante, que ele dizia assim: um sistema fechado só existe, ele só tem sentido fora dele. Ou seja, eu acredito que nesse teorema dele ele trabalhava a questão do fato da cabeça, né, que é um sistema fechado, o cérebro, né? E ele só tem sentido, só tinha sentido se alguém de fora tivesse o criado. E se a gente aplicar esse teorema dele, né, na questão da criação do planeta Terra, ele é um sistema fechado, com todos os seus
adeptos, né? Todos os seus pormenores, todo um sistema envolvido, né? E ele só tem sentido se alguém de fora o criou. Percebe? Então, na questão da Bíblia, da veracidade da palavra de Deus, nós podemos confiar. É claro que também ela mesma diz que os homens eles iriam mudar muitas coisas, inclusive das verdades divinas. E, infelizmente, a palavra de Deus ela é compilada, né? Ela é traduzida e ela é transmitida e às vezes diz que tem um ditado que diz assim, o tradutor ele é um traidor, porque nem sempre o tradutor, né? Claro, tem muitos tradutores fiéis, né? Eles não omitem, não implantam aquele pensamentozinho que era dele, né? Particular dele, e ele traduz corretamente, mas muitos tradutores eles colocam aquilo que eles crêem dentro da tradução e aí eles vai e te passa um outro sentido com o mesmo texto. Percebem? Então Deus ele permitiu isso. Por quê? Porque é um teste, é como se fosse um teste, né? Para aqueles que são verdadeiros e têm desejos sincero de se salvar, de obter a salvação. É meio que uma seleção para buscar apenas os fiéis, né? O céu ele é para todos, só que nem todos é para o céu. E assim, a Bíblia deixa clara que só existe, nesse primeiro passo, só existe um imortal. E esse, quem é? Deus. A divindade. Só eles três são eternos. E a gente vê que Deus... a gente vê a questão que Deus ele é transcendente pelo fato de que ele criou o tempo, então ele é superior ao tempo, né? Ele criou a matéria, então ele é superior à matéria. Ele é algo fora da nossa capacidade mental, de raciocínio, melhor dizendo. E por essa razão, queridos amigos, é que devemos ter certeza de que a alma ela não é imortal. Só existe um imortal, e esse é Deus. No livro de Isaías, no capítulo 40 e no verso 2, também fala a respeito da imortalidade divina. Verso 20, Isaías 40 e o verso 28, diz assim: Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento? Ele criou todas as coisas e ele é chamado de eterno Deus. Algo eterno, sem palavras, né? Não tem nem como explicar algo eterno, mas para você ter noção, imagina se um conta-gota e aí tire uma gota de água do oceano a cada 1000 anos. Quando secar todos os oceanos do planeta Terra, passou 1 segundo da eternidade. Só para ter noção do que é a eternidade. Então, Deus ele é eterno, ele é imortal, ele é eterno, ele é eterno. E, queridos amigos, dentro desse primeiro passo, existem algumas coisas, né, a ser analisada a respeito da divindade, porque falar de Deus não é tão algo simples, porque ele está fora da nossa alçada, né? A gente não consegue, ao menos, ter noção, porque ele é transcendente, né? Ele está acima de tudo, ele pode ter qualquer forma, para ele nada é impossível. Então, assim, para nós é pouco finito a questão da nossa compreensão, mas aqui vamos tentar discorrer apenas com o que temos aqui na Palavra de Deus, certo? Então vamos lá. A Palavra de Deus fala ainda mais sobre a respeito da divindade, né? Mas
já que Deus é eterno, como Ele é eterno, Ele é imortal, como que Ele morreu? Né? Olha só, isso aí não tem explicação. Não tem como a gente explicar isso aí. A palavra de Deus, ela não especula, ela não deixa isso, não explica isso minuciosamente. Ela só explica isso a grosso modo, né? A grossa vista, assim, porque isso não é relevante. Para a gente saber esses detalhezinhos aqui, não é de relevância, mas a respeito da nossa santificação e redenção, sim. Aí ela especula vários assuntos, né, que diz respeito à nossa santificação, que Ele deseja que nós sejamos santos como Ele é santo, assim como Ele mesmo disse. E como que Ele morreu? Como disse lá em João, né? João capítulo 1, verso 14. E diz que o verbo, Ele se fez carne e habitou entre nós. Isso é um mistério também. Como que Deus, né, se fez carne e habitou entre nós. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu por Ele muito nos amar. É muito amar a raça humana, melhor dizendo. E um fato curioso que nos mostra o livro de Salmos, que Paulo ele explica, né, no capítulo 13 de Atos, é que Jesus ele não putrefou, ele não apodreceu, né? Ele morreu e na sexta-feira, como diz a palavra de Deus, e passou-se o sábado descansando na sepultura. E aí quando foi no primeiro dia da semana, ao amanhecer, o primeiro dia da semana, que ainda não existia esse nome de domingo, né? Ele foi e ressuscitou. E o curioso é que Deus ele já havia dito, ele já havia anunciado que isso ia acontecer, né? Que o seu filho ele não iria apodrecer. Antes dele putrefar, né? Antes do seu corpo se decompor, ele ia ressuscitar. Quer ver? Salmos, ele profetizou através de Davi. E aqui é que se nota a veracidade da palavra de Deus, porque ela se interliga. O teorema desse canal é Isaías 28 e o verso 13. Assim será a palavra do Senhor, um pouco aqui, um pouco ali, né? Então, mandamento sobre mandamento. E dessa forma a gente entende a veracidade da palavra de Deus, porque uma parte confirma a outra lá mais na frente. E vale lembrar que a datação dos achados, dos manuscritos, são muito distantes. Como que em um momento, ou digamos 500 anos ou 400 anos de diferença de uma escrita para outra, alguém pode fazer comparação com a outra e falar tudo certinho, sem ao menos ter noção, né, da outra escrita que foi feita, né? Então depois, com o tempo, que ela foi ser ajuntada, todas elas. Então aí há um fato, né, da questão da inspiração divina, né? A inspiração divina. Capítulo 16 de Salmos e o verso 10 nos diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E aqui, no caso, Davi, ele sabia o que Deus ia fazer, né? Paulo ele explica lá em Atos capítulo 13 que Davi sabia o que Deus ia fazer a respeito de Jesus Cristo, né? No futuro. E ele não ia deixar que o seu santo visse a corrupção. Porque Davi ele não estava se referindo a ele mesmo, né? Então, tanto que Paulo ele explica, porque Davi ele morreu e foi sepultado com seus pais e se acabou, né? Virou pó, virou terra de novo. Mas Jesus não. No caso, ele sabia disso, que Deus ia fazer, e agora ele disse que não deixará que o seu santo veja a corrupção. A corrupção é apodrecer. E isso é curioso, porque Deus, ele sendo eterno, Jesus ele é Deus, né? De acordo com a sua palavra, né? Ele, sendo Deus, ele deu a vida, morreu e depois tomou de volta.
Então, como isso pode ser explicado, né? Como que a ciência ela diz que morte é o final da existência de uma célula. Então, se uma célula deixa de existir quando morre, ou as nossas células, né, que somos um complexo, um emaranhado de células, digamos assim, muito complexa, quando morre, deixa de existir, de acordo com a ciência. E como que Jesus deixou a existência numa matéria e ele tornou a tomar de volta essa existência. Então, isso é fora da nossa capacidade de intelecto, né? O nosso QI, o QI mais avançado da Terra não consegue atingir. Glória a Deus por isso, né? Porque ele tem esse poder, né, de vencer a morte e nos garantir esperança de vida eterna. Não é o fim, a morte não é o fim. Jesus, ele prometeu vida eterna e ele vai trazer de volta aqueles que dormiram o sono da morte, né? De acordo com a palavra de Deus. E no livro de João, né, confirma que Jesus disse, João capítulo 10, verso 17, ele diz que ele dava a vida dele e tomava de volta, né? Então, só para confirmar o texto depois que vocês quiserem procurar aí. Outro detalhe, dentro desse mesmo primeiro passo, né? Esse mesmo passo, é o fato de que a imortalidade de Jesus, de Deus, no caso, ela é independente e a nossa, ela é dependente. Pelo menos qualquer ser humano que for perguntado de onde vem a energia que pulsa o seu coração, ninguém consegue ter resposta. Porque é um mistério, é segredo e isso não está revelado para nós. Então, depois nos próximos vídeos a gente vai ver que isso faz parte da prova de que Deus existe, né? A gente vai fazer um próximo vídeo, no próximo vídeo a gente vai ver sobre esse assunto. E a nossa vida, né, ela é condicional. Se nós fôssemos obedientes, né, se os nossos primeiros pais fossem obedientes, aí sim iria haver vida eterna. Mas nessa questão de alma, já foi explicado nos primeiros vídeos, né, a respeito desse assunto de alma. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Entende? Então, eis a diferença e eis a chave para compreendermos essa questão de imortalidade. Alma morre? Seres humanos morrem? Sim, seres humanos morrem. A gente vê, infelizmente, até com essa pandemia aí, né? A gente, não é só com a pandemia, né? Porque todos os dias milhares de pessoas perdem a sua vida, né? Para o pecado, né? Infelizmente. O pecado ele vem dilacerando o projeto maravilhoso que Deus fez, que era de vida eterna. Ele queria que todos nós tivéssemos vida eterna. Então, prova disso é que nosso corpo cicatriza, né? Porque ele não foi feito para morrer, ele foi feito para ser eterno. Ele tenta resolver ali aquele corte, aquela ferida, para poder viver mais, para poder viver, né? E a nossa vida ela é comunicada, né? Mas desde a queda, infelizmente, isso acontece, a questão da morte. Então isso é fato de que a nossa vida eterna ela era condicional, né? E a de Deus não, ele sempre foi eterno. E o que significa a morte para Deus, né? Para Deus, a morte ela não é aquilo que conhecemos, né? Para Deus, ela digamos assim, no termo científico, né? Parafraseando, ela é deixar de existir eternamente. Isso sim é morte para Deus. De acordo com o livro de 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 4, Deus diz, né, 4 em diante, ele fala a respeito da morte, né, que o mundo antigo diz assim, porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão
ficando reservados para o juízo. Essa escuridão aqui, ela é simbólica, né? Porque, de acordo com a palavra de Deus, nas mesmas epístolas aqui, diz que o diabo, ele está ao derredor, né? Ao nosso derredor, ou seja, está entre os seres humanos, está na terra, ele não é visível aos olhos, mas está entre os seres humanos. E aqui não é escuridão, aqui é uma, digamos assim, é uma linguagem, é uma figura de linguagem, né? Que ele está agora condenado à destruição eterna. E para ele não tem mais volta. E no verso 9, detalhe muito interessante, no verso 9, falando a respeito da morte, diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Como que ele faz? Como assim? Com a morte. É assim que acontece, é assim que Deus trabalha a respeito, que ele usa a morte. É como se fosse uma ferramenta. Porque assim, um pai ele não gosta de castigar o filho, mas ele é necessário castigar. Porque como ficaria a palavra de um pai que dissesse: filho, eu vou te castigar, você vai receber disciplina se você fizer tal erro. E aí o filho faz e o pai não castiga. Então a morte, ela é um castigo, né? Entre outros, né? Que infelizmente, consequentemente, a ordem de Deus, a desobediência, melhor dizendo, entrou juntamente com a morte. E esse castigo, ele é usado como ferramenta. Assim, Deus ele sabe livrar os justos, né? Quantos justos estão descansando, estão na sepultura, né? E não está passando por esse sofrimento dessa pandemia, né? Entendeu? Então, é uma ferramenta na mão de Deus. E quantas pessoas que eram más, eram cruéis, e mesmo sendo convidadas pelo Espírito Santo a arrependimento, não fizeram, né? Aqueles grandes homens que destruía, fazia guerras, matava tantos milhares, botava em cativeiro, fazia genocídio. Em questão de política, acho que você conhece muito bem a questão da história, né? Da humanidade. E esses homens, se eles vivessem eternamente, como seria, né? Se ele, com 100 anos, praticamente 80, 100 anos, ele faz tudo isso, e se eles vivessem eternamente, né? Então, a morte, de certa forma, ela é uma ferramenta nas mãos de Deus, e agora essas pessoas são mantidas, reservadas ali, paradas, para o dia do juízo. O segundo motivo, queridos amigos, porque a Bíblia ela não ensina imortalidade da alma. O segundo passo é porque a palavra de Deus ela mostra, né, no caso ela fala que a alma morre. E isso é claro em todos os pontos que a gente vê, a alma ela morre, ela é perecível. Aí tem vários textos, né, que alguns imortalistas usam. Na verdade, eles fazem assim um revirado, um remeleixo, né, e tentam enfiar de goela abaixo que a alma é imortal. E essa palavra alma dentro da Bíblia, ela é chamada de, quando aparece lá no original, aparece a palavra nefesh. E assim, quando no original, essa palavra, ela significa, não quando ela é traduzida, alguns tradutores traduziram para alma, né? Mas no original, ela não significa algo imaterial, incorpóreo, essas coisas assim, que a gente vê que saiu um espírito desencarnado na forma de um ser humano, não é isso. No original, significa um sopro, um vento, algo do tipo, entendeu? Claro, o vento ele é invisível, né? Mas ele não é físico, assim, não tem, melhor dizendo, ele não tem características físicas de um corpo de um ser humano. Então, a vida lá, que ele diz nefesh, no caso, simboliza vida, fôlego de vida, sopro, é isso que quer dizer. E é tanto que
em vários textos, né, que aqui também já foi abordado no outro vídeo, que fala em Ezequiel, né, capítulo 18, verso 4. Lá diz assim, a alma do pai e do filho me pertence, mas a que pecar, essa morrerá. E eu quero ler para vocês entenderem melhor, nesse segundo passo aqui, esse texto numa versão aqui da editora Ave Maria. É uma editora católica, né? Muito boa a tradução deles, né? E eles capricharam e seguiram a risca aqui, né? Olha só como é que está escrito nessa versão Ave Maria. Diz assim: é a mim que pertencem as vidas, a vida do Pai e a vida do Filho. Ora, é o culpado que morrerá. Percebe que no lugar da tradução da João Ferreira de Almeida, quando ele fala a respeito de alma, aqui ele fala de vida. A vida é que me pertence, Deus disse, né? A vida pertence a mim, dos dois, do Pai e do Filho. Aqui pecar, né? Aqui desobedecer, é essa que vai morrer. Ou seja, se a alma é imortal, né? Como os imortalistas dizem, como que Deus diz que a alma morre? Né? Se algumas traduções, Nefesh, aqui está dizendo que se refere à vida, né? Mas em algumas traduções fala que a alma morre, a alma que pecar, essa morrerá. E agora? Prova, a gente poderia até parar o vídeo por aqui, né? Prova que a alma morre. Prova que a palavra de Deus ela nunca vai ensinar imortalidade de alma, porque eu e você não somos imortais, né? Infelizmente, não somos imortais. E assim, quando tudo se concluir, né, o desejo de Deus é que Ele vai refazer novo todas as coisas. E a morte ela não vai mais existir para impedir os nossos planos, os nossos projetos, né? Quando as pessoas descem à sepultura com sonhos, né? Mas esse mal ele vai ser eliminado, ele vai ser o último a ser vencido. É até um trocadilho muito interessante que eu achei que ia ser engraçado, né? A morte vai morrer. Não é curioso? A morte, não é engraçado também, né? A morte vai morrer. E esse dia está próximo, né? E se tratando a respeito da questão de alma, nefesh, né? Fôlego de vida, sopro, lá nesse outro vídeo que está aqui na descrição, você entende melhor, né, a respeito desse assunto. Não vou entrar muito, né, porque está no outro vídeo, e aí para não atrapalhar lá a compreensão de vocês entenderem lá. Então, no terceiro e último passo, para a gente entender por que a Bíblia ela não prega imortalidade da alma, é o fato de que se o ser humano fosse imortal, não precisaria Jesus ter vindo aqui morrer por nós. Precisaria? Não precisaria. Porque ele criou os seres humanos para viver eternamente, né? E aí a condição foi colocada. Se eles comessem, eles morreriam. Se eles não comessem, eles iriam viver. E assim, se não existisse esse teste, um exemplo, mesmo com esse teste, melhor dizendo, mesmo com esse teste, se o ser humano continuasse imortal, mesmo Deus dizendo que não continuaria, né? Como que seria a situação? Não precisaria de Jesus vir, porque o homem era imortal, o homem seria imortal. Então isso prova que a Bíblia ela não ensina a imortalidade da alma, tá claro? E assim, eu falei para vocês ficar até o final do vídeo, eu agradeço que vocês ficaram, Deus abençoe, eu já está abençoando, acredito, e peço também que você compartilhe, né, aquilo que você aprendeu aqui, e também dê aquele likezinho para que o nosso trabalho possa ser transmitido, né, para outras pessoas. Eu falei para vocês ficar até o final do vídeo que eu ia mostrar algo muito interessante para vocês e de relevância. Vamos aqui, em poucos minutos, eu acredito, vou ver se eu não tomo muito tempo,
tentar explicar para vocês aqueles textos que você sempre se deparou, que o imortalista mostra que você que dá um entender que de fato somos imortais. E vamos tentar refutar, né, de certa forma, e assim nós não vai ter muito tempo para isso, mas vamos tentar refutar esses textos. O primeiro texto, né, como eu disse para vocês, a palavra de Deus ela foi modificada. Isso Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, e no verso 25 você vai ver que as verdades de Deus elas foram mudadas em mentiras. E a Bíblia diz que ela é a verdade. Então, Jesus é a verdade. O Pai é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E a lei de Deus é a verdade. Então, são 5 verdades que existem, que a Bíblia ela mostra, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Bíblia e a lei de Deus. Então, essas verdades, em partes, elas foram modificadas por seres humanos, né? Vê que a lei de Deus foi mudado 3 mandamentos. O primeiro, o segundo e o quarto. O quarto mandamento, o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Então, muitas verdades outras foram mudadas a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, muitos pregam que ele já não existe mais. E assim, infelizmente, isso aconteceu, mas Deus diz que aqueles que amam a verdade, lá em Tessalonicenses, eles não vão cair nessas conversas todas e eles sabem identificar a voz de Deus. Isso aqui tem coerência divina, isso aqui não tem coerência divina, entendeu? Vamos lá, aqui no livro de Gênesis, né, a gente percebe que o único que disse que o homem não morreria, ou que a alma não morre, foi a serpente, né? A antiga serpente. E aqui no livro no versículo 3, né, ele disse, então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Deus disse lá em vários lugares, né, principalmente lá o que lemos em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. E até mesmo alguns versículos anteriores, né, no caso no verso 17 do capítulo 2, mesmo Gênesis, Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E a ciência, no caso, ela mostra, né, que a morte é o fim da existência de uma célula. Deixa de existir quando alguém morre. Quando uma alma morre, né? E, assim, a modificação da palavra de Deus, ela aconteceu, não foi de agora, né? E muitos anos atrás, antes da Idade Escura, igual as profecias falam, aconteceu essa modificação. E no livro de Daniel deixa claro nas profecias a respeito dos reinos que viriam depois da Babilônia, né, da existência do reino, do Império da Babilônia, que haveria um reino, um quarto e último reino antes da volta de Jesus, né, que ele iria modificar, né, ele ia se cristianizar, ele ia se mostrar como se fosse cristão, servo de Deus, ele ia parecer um cordeiro, mas ele ia falar como um dragão, e ele iria agora modificar a lei de Deus. Ela, na verdade, lá fala de 2 bestas, né? Que uma ia dar poder para a outra, no capítulo 13 de Apocalipse. E no capítulo 7, verso 25 de Daniel, fala sobre esse quarto reino, que também representa aquele pequeno chifre, né? E esse reino, esse poder, melhor dizendo, ele iria modificar a lei de Deus. Como já foi falado, modificou 3 mandamentos da lei de Deus. A verdade de Deus, né, muitas foram mudadas em mentiras. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, né? Então foi modificado, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás, nem semelhança do próprio Deus, né? E infelizmente a gente vê por aí vários deuses, né, sendo adorados. Até próprios seres humanos mesmo, sendo adorado no lugar do próprio Criador. E foi mudado o 4º mandamento. Lembre-te de usar para santificar. E é ensinado que o domingo, né, no meio da semana, é para ser guardado como dia do Senhor.
sendo que Deus disse o sétimo dia. Ele não disse o primeiro dia, ele disse o sétimo. E esse dia é tão especial para Deus que ele deu até nome na criação. Mas, deixando de lado, vamos lá para os textos capciosos, né, que os imortalistas mostraram para você e agora te deixaram meio que convencido de que somos imortais. Temos uma alma imortal também, né? Eles ensinam que temos e que somos imortais. O primeiro exemplo se encontra no livro de Mateus, capítulo 10 e o verso 28. Diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É simples para entender esse texto. Percebe que as pessoas dizem assim, tá aí, esse texto, os imortalistas mostram, esse texto diz que não é para temer aquele que pode matar o corpo e a alma não. Ou seja, o corpo morre e a alma não morre. Ele faz essa mudança, né? Só que na questão da alma, precisamos entender algo que é a chave para poder compreender isso aqui. Quando ele fala lá de alma, nefesh, ele está falando de fôlego de vida. E aí, se você usar o termo correto, da tradução correta, ou da origem, né, da tradução original, da forma que foi escrita, da versão original, você vai entender da seguinte maneira: não temam aquele que pode mutilar o seu corpo, destruir o seu corpo, mas temam aquele que pode tirar a sua vida eterna, porque nenhum de nós, seres humanos, temos eternidade, mas Jesus nos prometeu eternidade, Deus nos prometeu eternidade através do sangue de Jesus. Então, Ele pode nos tirar a capacidade de ter vida eterna. A esse nós devemos temer. Porque quando lá se fala de nefesh, fôlego de vida, está se referindo à vida eterna, que o ser humano, Deus ele otorgou vida eterna lá no princípio, né, que ele soprou o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. E nos planos de Deus não estava a morte. A morte vai participar. Não tinha morte. Então Deus ele se refere à vida eterna e só Deus, mas percebe que no final do texto deixa claro que a alma e o corpo morrem. Se por acaso não morresse, diz assim, não temam aquele, só temam aquele que pode matar o seu corpo, porque a alma é imortal, seria imortal no caso, né? E o texto deixa claro que a alma morre, ela perece no inferno, ela se acaba. E onde está aqui a questão da má intenção do tradutor, né? Que infelizmente tradutor alguns é traidor. Colocar a alma aonde não deveria existir aqui. Porque existem textos bíblicos que eles foram traduzidos por pessoas que eles colocaram pensamentos próprios, ideias ali dentro, mas na cosmovisão, se você buscar de Deus uma cosmovisão de verdade, você vai perceber aonde estão as falhas, os erros que o ser humano colocou, o ser humano cometeu, melhor dizendo. Deus ele não comete erros, né? Mas o ser humano infelizmente sim. E o erro que o mais ser humano comete é de achar que o eu está certo, né? Não, eu acho assim, eu vou traduzir dessa forma. Então, esse primeiro texto está claro, né? A alma, ela morre, porque o texto fala que a alma perece no inferno. E quando ele fala de morrer a alma, e o corpo faz morrer a alma e o corpo, aqui foi uma incrementação de quem acredita, né, e defende essa questão de imortalidade que foi colocado. Mas a alma, ela é mortal, ela morre. Porque senão fugiria da questão dos outros assuntos, dos outros textos que abordam a mortalidade, aniquilação, no caso, né, da alma e a questão de deixar de existir. O segundo texto que mostra, que é muito usado, né, é a parábola do rico e Lázaro.
O primeiro vídeo, que está aqui na descrição, vai mostrar para vocês certinho. Lá tem a explicação bem abordada para não tomar muito tempo, né? A respeito da parábola do rico e Lázaro. E só uma coisinha, um pequeno detalhe, é que, se vocês notarem, a questão daquela parábola lá, Deus ele deixou um dos motivos, né? Vou abordar apenas um aqui, que os outros estão lá no vídeo. Aconselho vocês a assistirem. No caso, Deus, o motivo dele ter dado aquela parábola era para mostrar que a lei de Deus vai ser a base do juízo. Percebe que no texto lá, quando o rico, conversando com Abraão, ele diz assim, manda que que Lázaro vá lá e avise os meus irmãos para que ele não venha para cá, né? E aí Abraão diz, olha, lá tem a lei e os profetas, Moisés e os profetas, né, que representam a lei. Então, se eles não ouvirem a lei, eles não vão alcançar a salvação. Então, um dos motivos é para mostrar que a base do juízo é a lei de Deus. E tem outro detalhe interessante, que se você fosse traduzir como forma literal aquela parábola, haveria muitos suicídios de raciocínio, né, ali. Primeiro, que a alma tem língua, né, a alma sente sede, né, e entre outras coisas. E outra coisa interessante é que essa questão de Abraão, genealogia, ele é depois de Noé, né? E antes de Abraão, aonde era que os mortos ficavam? As almas ficavam, né? Seio de Abraão, mas e antes? Noé, ele foi para onde? Se ele morreu e não tinha Abraão ainda, Abraão vinha depois, entendeu? Então, esse texto lá da parábola vai ficar claro, né? Aqui é só uns pequenos detalhes, lá no vídeo vai ficar mais claro ainda para você. O outro texto que é também muito usado, é o de Lucas, capítulo 23 e o verso 43, aquele bem conhecido lá de todos, de os ladrões na cruz, né? Que não preciso nem ler, que todos vocês já conhecem. Então, assim, esse texto é muito usado, que o ladrão do lado de Jesus, ele foi para o paraíso naquele mesmo dia. E se a gente for analisar o texto, dentro do exegese bíblica, né, contextual de toda a Bíblia, que ela diz assim, será mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. Se eu fazer a aplicação da interpretação contextual de outras passagens bíblicas, do qual fala que a alma é mortal, e eu aplicar aqui, ver aqui e aplicar que ela é imortal, vai haver uma contradição na palavra de Deus. E Deus, ele não se contradiz, porque ele é transcendente, ele não erra. Antes que o problema aconteça, ele já tem a solução. Percebe? Então, como se entender esse texto aqui, né? Que fala a respeito lá dos ladrões na cruz. Percebe que houve aqui uma modificação na questão gramatical do verso, né? Do trechinho, né? Da passagemzinha. Faltou aqui a regra de português. E a ordem gramatical ela foi modificada. Percebe que diz assim o texto: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui não existe vírgula, em algumas traduções, no caso quase todas, né? Eu ainda não encontrei nenhuma que tenha a vírgula no lugar certo. Mas assim, ele diz, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pronto, Jesus foi, o ladrão, melhor dizendo, foi com Jesus no mesmo dia para o paraíso. Mas se nota que, se você perceber, nos outros textos Jesus sempre diz, em verdade eu te digo, em verdade eu te digo, em verdade eu te digo. Mas nota que, se fôssemos dizer a mesma frase de outra forma, como mudaria o sentido? Percebe? Vou te dizer uma verdade aqui hoje, você vai estar comigo no paraíso.
disse o mesmo sentido, só que com as frases, a ordem gramatical mudada. Percebeu a diferença? Alguém pode empurrar alguém para um buraco, mesmo falando a mesma palavra, só que o mesmo verso, né, a mesma oração, só que mudando as palavras de ordem. Jesus disse uma verdade para ele naquele dia, que ele ia estar com ele no paraíso. Só que na questão da malícia, né, do tradutor, ele colocou: em verdade eu te digo que hoje mesmo, que hoje estará comigo no paraíso. Na verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ah, Lucas, mas só as tuas palavras tá tentando me convencer de que aqui o texto está errado. Aí você quer que a própria palavra de Deus refute. Observe no livro de João, capítulo 19, capítulo 20, né? Lá no capítulo 20 você vai ver a respeito da ressurreição de Jesus, para encurtar. E ali você percebe que Jesus, quando Maria vem para abraçar ele disse: olha, Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao Pai. Opa, peraí. Se lá Jesus disse: hoje você vai estar comigo no paraíso, e lá mais na frente ele diz: eu ainda não fui ao Pai, como que ele foi e lá na frente ele disse que ele não foi? Né? Pode até ser usado como um gancho, né? Que muitos que não acreditam na veracidade da Bíblia, eles usam alguns trechinhos meio sem coerência para mostrar que a Bíblia não tem veracidade. Mas percebe que o sentido da palavra que Jesus disse está correto. Só que a tradução dos seres humanos, o erro, a falibilidade do ser humano foi que causa todo esse embaraço naquilo que Deus realmente estava dizendo. Porque ele disse: eu vou te dizer uma verdade hoje. Aquele ladrão, naquele contexto, ele estava aflito, ele estava à face da morte, estava condenado já. Para ele não tinha mais direito de comer, de beber, de nada, praticamente, porque ele já estava condenado à morte, ele tinha que ficar ali até morrer. Até mesmo a morte dele foi abreviada no contexto bíblico, né? No texto bíblico mesmo mostra que foi quebrado, no texto e no contexto, né? Foi quebrado as pernas para abreviar a morte dele. Porque era sexta-feira, e na sexta-feira era o dia da preparação, e por isso precisava acelerar a morte. Jesus não aconteceu isso. Ele morreu antes mesmo, né, do pôr do sol, e aí passou o sábado morto, e na manhã do primeiro dia da semana ressuscitou. Então, veja, queridos amigos, que a refutação é clara. Jesus disse: eu ainda não fui ao Pai. Percebeu? Então, o que ocorreu ali foi uma introdução interpretual, né, do texto. Infelizmente, existe essa questão, a gente tem que lidar com essa questão de modificação das verdades de Deus. E eles ensinam como se fosse verdade. Ensinam a mentira, né, como se fosse uma verdade. E muitos estão ensinando a verdade como se fosse uma mentira, com medo, né? Com medo de falar. Então, a Bíblia ela não ensina imortalidade da alma, e isso está claro também no livro, nessa passagem do ladrão na cruz. O outro texto que muito é usado é o texto de Filipenses, né? Aquele lá de Paulo, né? Que Paulo desejaria estar na carne, mas ele não ia estar na carne, e para ele seria bem melhor. Acompanhe. O outro texto é o texto de Filipenses, capítulo 1 e o verso 23, né? Aquele lá que Paulo ele fala, né, a respeito daquela questão duvidosa que ele estava, né, em relação à morte, né? Que ele diz assim, verso 23: mas em ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. E interessante que eu acho que você já conhece o texto, né? Aqui Paulo ele fala dessa forma e dá ao entender que de fato quando se morre a pessoa vai estar com Cristo, né? Morreu, vai estar com Cristo. E o desejo de Paulo era ficar, ele fala, né? Eu desejo ficar na carne, né? Para poder continuar com vocês aqui,
mas só que eu preciso ir para Jerusalém e lá eu vou morrer. E aí, estar com Cristo é bom, né? Em outras palavras simples, né? Estar com Cristo é bom. Dá a entender que, à luz do contexto, né, da interpretação, que de fato, no mesmo dia que alguém morre, alguém parte, né, morre, ele vai para junto de Deus. Mas como se entender essa questão aqui? É muito simples. A gente consegue entender ela lendo outra passagemzinha lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, iremos ler apenas o verso 13. E aí a gente vai compreender melhor o que realmente Paulo está dizendo lá em Filipenses, escrevendo aos Filipenses. Diz assim, verso 13: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. O anjo, né? A voz, dizia a voz do que estava falando com João. Aqui o texto ele não deixa claro quem era. E essa voz dizia: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Como assim? É que morre junto de Deus, perto de Deus. Percebe que a interpretação do texto nos leva a entender, claro, que a gente não pode entender que é Deus que mata, né? No caso, Deus que mata. Bem-aventurado aqueles que Deus mata, ou que morre em Deus, no sentido dele ter matado. Assim, o texto está querendo dizer que aqueles que morrem com Cristo, servindo a Cristo, servos dele. Isso é que o texto está querendo dizer. E esses sim, eles são felizes, porque essa palavra bem-aventurado significa felizes. Felizes aqueles que morrem com Cristo, porque eles estão descansando dos seus trabalhos, das suas obras, da sua fadiga, melhor dizendo, né? E as suas obras, boas obras, vai acompanhar até a sepultura. Ele vai ficar guardado o que está querendo dizer nas entrelinhas desse texto. Então, se a gente voltar lá para Filipenses, o que Paulo estava querendo dizer? Em ambos estou em aperto, né? Porque foi revelado para ele que ele iria morrer lá quando ele subisse para Jerusalém, estava esperando já ele a morte, já foi profetizado, né? Vocês conhecem bem a palavra de Deus, né? E assim, ele sabia que ia morrer, e ele diz: estou em aperto, se eu vou ou se eu não vou, porque eu sei que se eu for eu vou morrer, e se eu ficar, né, aqui com vocês vivo, eu vou ficar vivo, mas se eu for eu vou morrer. E ele diz assim: porque é bom eu ir e morrer, descansar em Cristo Jesus, servindo a Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo isso: morrer com Cristo, né, estando com Cristo. Esse é o sentido correto. Porque se a gente colocar o sentido, e você pode depois analisar o texto, não vai nunca, aqui nos vídeos, né, colocar o Lucas Eduardo disse, não diz isso, não faça isso. Pegue o texto, estude e faça como Jesus disse, examine, né, e veja se tem coerência, né, e se aqui não está batendo mandamento com mandamento, se ele está... melhor dizendo, se ele está indo de encontro com mandamento, né? Porque batendo é se chocar. Então não pode se chocar um com o outro, tem que ir de acordo, né? Porém, aí aqui no caso, Filipenses, ele estava falando que queria morrer, mas com Cristo, né? Para que ele descansasse das suas obras. E não que ele morresse, já fosse partir e estar logo com Cristo Jesus, né? Então o último texto que também, né, aponta nesse sentido de entendimento, que os imortalistas usa muito, é a questão lá de Apocalipse, capítulo 6, né? Tem só mais um textozinho que eu vou, aqui, que é curioso. Apocalipse, capítulo 6 e o verso 9, né? Aquele velho texto lá que eles usam, falando a respeito de imortalidade. O texto diz assim:
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Pronto, tá aí, ó. A alma existe, somos imortais e as pessoas, quando morrem, elas saem do corpo e vai para perto do trono de Deus. Clamar por justiça. Aquela que é fiel, né? Na teoria, na superstição aqui, no pensamento. E percebe que somente isso é colocado e não é analisado um contexto de todo o texto. Texto, fora do seu contexto, vira pretexto. E o pretexto dos imortalistas que já mostraram para você, que somos mortais, é dizer que somos imortais. Esse é o pretexto dele. Ele tem esse pretexto centralizado na mente, né? É uma reação cognitiva que existe na mente, né, que a psicologia chama, que a pessoa ela fica defendendo aquilo ali, tudo gira em torno daquilo ali, porque a linha de raciocínio dela é aquela. Então, como se entender esse texto aqui e não ser levado a essa compreensão, né, errônea, contrária à palavra de Deus, contrária ao que Deus fala sobre imortalidade? Aqui no capítulo, mesmo Apocalipse, mais na frente, capítulo 20, vamos compreender. Simplesmente assim. Assim, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas depois de vocês, se vocês quiserem mais exemplos, vocês botam no comentário aí que a gente dá mais exemplos, né? É para o vídeo não ficar muito extenso. Então aqui, só para compreender, como compreender mandamento sobre mandamento, olha só, Apocalipse, capítulo 20, iremos ver o verso 4. Verso 4, olha só, diz assim, só o verso 4, diz assim, ó, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas, percebe? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Uma perguntinha, queridos amigos, e também você que acredita, né, não sei, em imortalidade da alma. As almas que João viu, estavam vivas ou estavam mortas? No capítulo 20. Ele viu elas vivas e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Percebe que na interpretação do texto, João ele se refere a almas tanto vivas quanto mortas. Aparece nefesh, aparece a palavra vida, né? Melhor dizendo, aparece a palavra pessoas, porque quando tem algumas passagens que fala vida e tem outras que fala pessoas, outras traduções no caso, né? Aquela lá de Ezequiel tem uma passagem que fala, tem uma tradução que ela fala assim: a pessoa do pai e a pessoa do filho me pertence, mas a pessoa que pecar, essa morrerá. Porque isso se refere, a vida se refere ao ser humano, né? A alma se refere ao ser humano, vida se refere ao ser humano, pessoa se refere claramente ao ser humano. Então, João, né, aqui nessa ocasião, ele explica, ele tanto dá sentido, ele tanto usa a palavra lá, quando elas estavam clamando, né? E quando elas estão vivas. Mas como assim, Lucas? E lá no capítulo 6, por que ele diz assim, vi as almas clamando, né? Aquilo é uma linguagem, é uma figura de linguagem. Aqui, amigos, é a mesma coisa que acontece lá em Gênesis capítulo 4, verso 10, quando Deus diz para Caim que o sangue de Abel clama por justiça, né? O sangue de Abel estava clamando, o sangue fala? Não, né? É a mesma coisa que alguém no futuro dizia assim, eu estou morto de cansado. Então, peraí, um morto fica cansado? Entendeu? É uma figura de linguagem, né? Que a pessoa está usando para dizer que está muito cansado, está muito mal. Isso até uma criança dá para entender. Então, assim, aqui é a mesma situação. João, ele viu que essas pessoas
que foram mortas, foram degoladas, elas clamavam por justiça, ou aquilo que aconteceu com elas pedia justiça, porque elas foram injustiçadas. Elas precisavam ser vingadas por Deus. E Deus disse para elas: fica mais um pouquinho, aguenta aí que vocês vão ser vingadas, né? E para compreender melhor, outra parte muito interessante que se compreende nesse terceiro e último passo, né? Compreender esse texto capcioso é o fato de que fala: e vi as almas debaixo do altar. Agora, vamos ver, aonde existe altar no céu? Tem altar no céu? Altar de sacrifício, porque onde fazia o altar era sacrifício, né? Aonde tem altar no céu? Debaixo do altar elas clamavam. E para a gente compreender essa parte, é só a gente analisar a questão do santuário. É muito longo, mas vou abreviar para vocês. No santuário lá, era feito sacrifício no altar lá fora, o sacerdote lavava as mãos, entrava para dentro do Santíssimo, né? Queimava incenso e aspergia o sangue na cortina lá do bezerro ou carneiro que morreu lá fora, né? E se tratando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João 3,16. Deu seu Filho, né, unigênito, e lá depois, antes, João diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se tratando do Cordeiro de Deus, aonde foi o altar que ele foi sacrificado? Ele morreu no céu? Ou ele morreu aqui na terra? A terra foi o altar de sacrifício, aonde o Filho de Deus morreu. Ele veio, se sacrificou pela raça humana aqui na terra. Ele foi feito o pontífice, né? A nossa ponte de interligação da perdição até a salvação junto a Deus. Ele ficou entre os céus e a terra justamente para interceder por nós. E o interessante é que o altar, debaixo do altar, se o altar foi a terra, aonde é debaixo da terra? Debaixo do altar? Debaixo da terra. Aonde estão as pessoas que morreram por amor a Jesus Cristo? Debaixo da terra. Elas foram enterradas, sepultadas, quer dizer, muitas, né? Outras não, foram jogadas para as feras comer, mas de certa forma elas viraram pó. E para Deus nada é impossível, e elas vão voltar a ter vida de novo, vão voltar à existência, né? É quando Deus deu a ordem para que elas ressuscitem de acordo com Tessalonicenses. Então percebe, queridos amigos, que a palavra de Deus ela não fala de imortalidade de alma. Ela não prega isso. Mas ainda tem um texto, Lucas, que lá em Reis, Saul ele conversa com Samuel. E aí, como que se entende aquilo ali? Ou tu quer me dizer que Samuel não era Samuel, ali não era Samuel. Existe até uma interpretação de um... Eu acredito que ele é reverendo, né? Ele é um reverendo na presbiteriana, pela memória. E ele interpreta que concorda que Eli de fato era Samuel, porque o autor do livro, ele é o Nicodemos, né? É o reverendo Nicodemos. Ele concorda que ele de fato era Samuel, porque o autor do livro concorda que era Samuel. Ele escreve que era Samuel. Só que ele não entendeu, o Nicodemos, ele não entendeu que o texto diz que Saul entendeu que era Samuel. Não foi o autor do livro que disse que entendeu que era Samuel. Ele diz que Saul entendeu que era Samuel. E para se ter mais certeza de que ali não era o próprio Samuel, tem muitos erros que foi cometido pelo aquele que apareceu, que dita-se de passagem que era o próprio Satanás. E o que mostra? Primeiro, Saul não foi consultar os sacerdotes. Ele foi consultar uma feiticeira. E uma feiticeira ela não tem contato com Deus, com os anjos do bem. Ela não tem contato. Ela tem contato com espíritos e potestades do mal, como disse Efésios 6, Paulo aos Efésios 6. Segundo, Samuel levantou-se da terra. E ele não deveria levantar da terra, ele deveria descer do céu, porque ele estaria no céu.
Ele não estaria debaixo da terra. Percebeu? E a mulher disse que viu deuses, no caso, né? Ela viu deuses, ela disse que viu um ancião. E aí Saul entendeu que era Samuel, mas lá o texto não diz que era Samuel, diz que entendeu ele que era Samuel. E outra parte, terceiro e último argumento, né, para refutar, é o fato de que o suposto Samuel, ele disse assim: amanhã você estará comigo. Você foi desobediente a Deus, Saul, você não ouviu a voz de Deus, nem o que eu te disse, então amanhã você vai estar comigo. É claro que muitos podem dizer assim: ah, mas ele estava falando no pensamento de morte, que ele ia morrer. Mas observa que ele disse: você vai estar comigo. Ele não diz assim: você vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Ele diz: você vai estar comigo. Agora eu pergunto, no terceiro e último, como que Saul, desobediente a Deus, ia estar junto com Samuel, obediente a Deus? No mesmo céu, no mesmo lugar? Como? Então isso prova que não era Samuel. E ali houve um erro tremendo da parte de Lúcifer ao interpretar a questão ao se transfigurar, porque a Bíblia diz que ele tem poder de fazer, nesse texto aqui que está aparecendo, diz que ele tem poder de se transformar num anjo de luz, como ele apareceu para Jesus. Ele apareceu e parecia ser um anjo de luz, mas Jesus reconheceu ele que não era. Ele disse assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então ele colocou em dúvida a genealogia divina de Cristo, a origem divina de Cristo. E Jesus pegou aí, disse: esse aqui não é anjo de Deus, porque ele está em dúvida se eu sou filho de Deus ou não. Percebe? A visão, Jesus ele tinha uma visão de águia. Nós precisamos também ter essa visão de águia. E o Espírito Santo é que concede essa visão de águia. Entender o que é errado, o mal, antes que ele apareça, antes que ele seja aparente. Transparente, melhor dizendo. Antes dele surgir, já sabe que é mal. Isso é uma visão de águia, visão espiritual. E ali, isso mostra que não era Samuel. Porque... e o erro que ele cometeu, melhor dizendo, é o fato de que ele levantou da terra. Se ele tivesse descido do céu, aí hoje teria mais embasamento para dizer: não, de fato, quando a pessoa morre, vai para junto de Deus, prova lá que Samuel desceu do céu e conversou com Saul. Mas isso não aconteceu. Isso foi um erro que Lúcifer cometeu. Graças a Deus que ele cometeu esse erro. E a gente hoje tem argumento, melhor dizendo, tem a forma coerente, né, de entender a vontade de Deus e o que Deus pensa a respeito da morte. Esse foi o vídeo de hoje, queridos amigos. Espero que vocês tenham gostado. Perdão pelo tempo, foi muito. Deixe o seu gostei, né, para que esse conteúdo seja compartilhado para outras pessoas. E comente aqui embaixo, né? Deixa a sua dúvida, pode deixar a sua sugestão e carinhosamente, no nome de Jesus, a gente vai responder e tentar solucionar as dúvidas, né, que ficaram. No mais, a gente vai ficando por aqui e lembre-se, se a gente não se encontrar, né, aqui de novo nesses vídeos, nesse canal, a gente nos encontrará na Canaã Celestial. Fica na paz.